Olá, somos a equipe 6, constituída por Caimi Tabet, Luana Anunciação, Aisha Soares, Natália Batista, Sofia Vitória e Júlia Cristine, do Educandário Pedacinho do Céu. E hoje viemos falar sobre o Império Carolíngio. O Império Carolíngio, também conhecido como o Império de Carlos Magno, período em que ocorreu o reinado do imperador 768 a 814, foi o momento de maior esplendor do Reino Franco. Ocupava a região central da Europa. Com uma política voltada para o expansionismo militar, Carlos Magno expandiu o império além dos limites conquistados por seu pai. Conquistou a Saxônia, Lombardia, Baviera e uma faixa do território da atual França. Após a morte de Carlos Magno, em 843, o Império Carolíngio perdeu as forças. As terras do Império foram divididas entre seus netos em 814, através do Tratado de Verdun. Bom, e esse foi o Império Carolíngio. Agora, vamos falar sobre um dos impérios mais importantes da história, o Império Bizantino. Um dos impérios mais importantes da história foi o Império Bizantino, que nasceu no século IV, quando o Império Romano dava sinais da queda do seu poder, principalmente por conta das invasões bárbaras nas suas fronteiras. Diante de tantos problemas, o imperador Constantino transferiu a capital do seu império para a cidade do Oriente Bizâncio, a qual mais tarde passou a ser chamada de Constantinopla. Apesar de essa mudança significar a queda do poder no Ocidente, a localização do novo lugar facilitava bastante o comércio da região, já que ficava entre o Mar Negro e o Mar Mármara, o que favoreceu muito a restauração da cidade e chegou a transformá-la em uma nova Roma. Os caminhos religiosos do Império Bizantino eram os mesmos da sociedade romana, ou seja, o cristianismo era a doutrina seguida. Era costume fazer várias manifestações artísticas, representando Cristo e os santos para que os fiéis adorassem essas imagens, o que enriquecia os monges e os dava grande poder da manipulação sobre a sociedade. O Império Bizantino deixou como legado cultural grandes obras, sobretudo mosaicos e construções arquitetônicas. Essas obras tinham como fonte principal a cultura romana. Já visto que o Império Bizantino era considerado o Império Romano do Oriente e das culturas propriamente orientais, tais como o helenismo, cultura grega da região Anatólia, onde se encontrava a atual Turquia, o cristianismo primitivo. Bom, então foi isso. Aprendemos sobre o Império Carolíngio e o Império Bizantino. Espero que tenham gostado. Até a próxima!